Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos aí com a meta de batermos 95 mil inscritos, conto com a colaboração de todos e já iniciamos aí mais uma quarta-feira, tá? Dia 18 de outubro, desejo aí um ótimo dia para vocês, tá? Que seja aí muito abençoado. Temos aí o retorno do Campeonato Brasileiro. Corinthians entra em campo amanhã contra o Fluminense, né? A gente amanhã já trago atualizações sobre essa rodada. Temos aí o jogo do Grêmio Atlético Paranaense, América Mineiro e Botafogo, Coritiba e Cuiabá, um jogo importante para o Corinthians, Goiás e São Paulo, outro jogo importante para o Corinthians, Bahia Internacional, outro jogo importante para o Corinthians, Vasco e Fortaleza também, mais um jogo importante para a equipe do Corinthians, tá? Então a gente fica de olho aí em diversas partidas desse Campeonato Brasileiro e seguimos com as nossas atualizações. Certo, rapaziada? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Hoje temos o retorno aí do Campeonato Brasileiro, como eu disse, e eu já fiz a minha aposta aqui, certo? Coloquei aí a vitória ou empate do Botafogo e vitória ou empate do Internacional. Os dois enfrentam equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, né? O Inter quase que um confronto direto contra o Bahia, e acho que temos aí grandes chances de batermos esse bilhete. Aproveitem, o link do John está aqui na descrição ou no comentário fixado, para quem for aí novo. Perdi o raciocínio. Então aproveitem, rapaziada, se cadastrem pelo link do John que está aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado. Temos bônus exclusivos para novos assinantes, tá? Recompensas diárias, muitas promoções e as melhores odds do mercado lá na iBet. Fechou, família? iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, nosso treinador Mano Menezes comandou mais um treino, certo? À frente aí da nossa equipe no CT Joaquim Grava. Foi ontem de manhã, tá? Tivemos aí uma forte chuva na cidade de São Paulo, mas mesmo assim ele comandou o treino, né? Porque na hora do jogo não tem como, só pode jogar se não tiver chuva. Não tem isso. Então treinaram também na chuva. A atividade, primeiramente, foi com os jogadores de ataque em superioridade numérica contra os jogadores de defesa, tá? Então, situação de contra-ataque, em situação de roubada de bola, você tá na superioridade numérica e precisa aproveitar. Então, o Mano Menezes fez esse treinamento com a nossa equipe, tá? E depois ele organizou um treino tático já pensando aí no confronto contra o Fluminense, tá? Então já espelhando a equipe do Fluminense, determinando ali o posicionamento da nossa equipe e tudo mais. Como eu disse, o Renato Augusto esteve em campo mais uma vez, né? Que eu falei que essa semana ele treinaria aí com o restante da equipe, só na última semana que ele esteve aí fazendo um trabalho específico, então não teremos problemas físicos do Renato para o jogo de amanhã, tá? O Giovani também é mais um que treina com a equipe, e hoje o único jogador do Corinthians que está no departamento médico é o Paulinho, tá? Que está com o rompimento do LCA, né? Fazendo fisioterapia, fez uma nova cirurgia e tudo mais, então o Corinthians nesse momento não conta com atletas, tá, que a gente espera aí para essa temporada no departamento médico. Isso é um ponto muito importante e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual deve ser a escalação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Fluminense, 9h30 da noite, lá no Maracanã? Bom, e agora comentando rapidinho sobre o jogo de domingo entre Corinthians e América Mineiro, a 28ª rodada do campeonato, né? O jogo às 18h30 na Arena. E aí, cara, comentei ontem, Corinthians fez novamente o lançamento da plataforma do Fiel Torcedor, né? Que já havia feito aí do primeiro semestre, não deu certo, voltaram atrás. Não, volta a comprar do jeito que tava, a gente vai arrumar, vai mexer e tal. Foram fazendo testes e mais testes.
Dizem eles, tá? Dizem eles. E aí agora, faltando apenas 6 jogos em casa para acabar a temporada, fizeram novamente o lançamento da plataforma. O que aconteceu? Eu comentei com vocês aqui, tentei entrar para fazer o pagamento da minha fatura, não consegui. Aí eu consegui de madrugada. De madrugada o sistema funcionou, consegui fazer o pagamento. Depois de alguns dias. Beleza. Ontem abriram a venda de ingressos. O que aconteceu? Caiu o site. Caía. E caía, tá? Muita gente reclamando nas redes sociais, dei até uma acompanhada, tá? O pessoal falando, estou com muito problema no fiel torcedor. Que mais aqui, ó? Criem vergonha na cara, nada funciona. Fiel torcedor já deu pau de novo, era melhor deixar do jeito que tava. Cadê? Quero meu antigo fiel torcedor de volta, não consigo comprar ingressos nesse site novo, um lixo. E o fiel torcedor que consegue ir de um site ruim, que pelo menos funciona, para um site que não funciona nada. Parabéns, Duílio. Então esse é um ponto, tá? A gente reclamava sim da antiga plataforma, e com razão, a antiga plataforma não é boa. Só que eles conseguiram fazer um lançamento de uma plataforma que é pior da que já existia. Tá? Aí falaram que depois, não, conseguimos regularizar e tudo mais, mas na hora que regularizou pra mim, já não tinha ingresso no setor que eu compro. Tá? Então assim, o pessoal falou, pô, eu tava sem pontuação nenhuma e consegui comprar um ingresso onde normalmente só o pessoal de pontuação alta compra. Por quê? Porque o pessoal de pontuação alta não conseguiu abrir o sistema. Então ficou uma bagunça, tá? Teremos novamente casa cheia no domingo. Teremos novamente a casa cheia. Esse é um ponto da torcida do Corinthians. Não vamos deixar o time na mão. Teremos a casa cheia. Só que o sistema está ruim, tá? O sistema ainda está ruim. Faltando 6 jogos para acabar a temporada. Mas por quê? Porque era uma promessa do Duílio quando ele foi eleito. E ele não queria deixar o mandato dele sem esse feito. Então, lança, do jeito que tá, lança a plataforma, só para falar que vendeu, que já estava funcionando, que a gente entregou a plataforma. Pronto, tá? Esse é o objetivo deles e eu quero saber a opinião da fiel torcida. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre o financiamento da Neoquímica Arena, tá? Foi divulgado aí recentemente, tá? Que o Corinthians pagou a 3ª parcela anual, são 4 parcelas, tá? Uma por trimestre, cada parcela de 25 milhões de reais. Ainda no primeiro trio o Corinthians pagou 25 milhões, segundo trio o Corinthians pagou, e aí agora fechando o terceiro tri, que fechou há 2 semanas atrás, no fim de setembro, o Corinthians também pagou a 3ª parcela de 25 milhões de reais. Então só esse ano o Corinthians já pagou 75 milhões de reais da Neoquímica Arena, do financiamento da Neoquímica Arena, tá? O Corinthians tinha feito um novo acordo com a Caixa e tudo mais, e aí teria que pagar 611 milhões até 2041. Só que em 2023 e 2024 o Corinthians pagaria só o valor referente aos juros do período que o Corinthians deixou de pagar. E aí vamos lá. O Corinthians vai pagar 4 parcelas de 25 milhões por ano. Então, ao fim de 2024, a gente teria pago 200 milhões de reais. Vamos considerar o fim de 2023 agora. O Corinthians paga a última parcela em dezembro, pagou 100 milhões de reais no ano. Se o Corinthians devia 611 milhões, na teoria, passaria a dever para a Caixa 511 milhões. Mas não é, tá? Não é, porque correm juros em cima desse valor. Então, quando a gente terminar de pagar os 100 milhões no ano, o Corinthians vai estar devendo 500 e alguma coisa. Não vão ser os 511, tá? E mais, não é um acordo claro passado para a torcida. Não tem um documento, uma explicação, um slide, nada, uma folha escrito, ó, Corinthians vai pagar X em tal ano, e até tal ano paga dessa forma. Não tem uma explicação para o torcedor. É tudo muito nebuloso. Aí a partir de 2025 começa a fazer a amortização do valor principal. Aí de 2025 a 2041 vai pagando o valor principal do financiamento.
o que é juros, o que era o financiamento, como que vai ser pago, quando vai ser pago, é difícil, tá? É difícil. E aí, por isso que temos a crítica à gestão do Ilho. Não só a gestão do Ilho, né, mas as últimas gestões do Corinthians não tem transparência, tá? Apesar do nome da chapa ser renovação e transparência, não existe transparência. Então o Corinthians já pagou 75 milhões só nesse ano, vai pagar mais 25 e a gente não sabe quanto que devia, quanto deixa de dever, tá? Então assim, é um problema sério ainda pro nosso clube, a situação da Neoquímica Arena, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu quero trazer aqui uma situação já pensando em 2024. Corinthians tem alguns jogadores emprestados, tá? Uma lista aqui de 9 atletas. Vou apresentar os nomes para vocês e gostaria de saber quem vocês gostariam que retornassem para nossa equipe no ano que vem. Temos o goleiro Ivan, temos o lateral Daniel Marcos, temos os zagueiros Léo Santos e Raul Gustavo, temos os volantes Mandaca e Eduardo Tanque, e os atacantes Jonathan Cafu, Leonatel e Rodrigo Varanda. Eu já eliminaria no caso de retornar ao clube, Jonathan Cafu, Leonatel, Eduardo Tanque e Daniel Marcos. São jogadores que não se destacaram, certo? O goleiro Ivan, para mim, ainda é uma incógnita, tá? Mas eu não traria. Eu manteria Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli com prioridade para o Carlos Miguel. Léo Santos também não traria, tá? É um cara que não conseguiu ter um retorno legal aí depois da lesão, certo? Era um cara que deveria ter citado já. O Raul Gustavo é um ponto, é uma pulga atrás da orelha, tá? Por quê? Porque o Corinthians só tem o Caetano garantido pro fim do ano que vem, tá? O Lucas Veríssimo tem contrato até o meio do ano, Gil acaba o contrato agora, Bruno Mendes acaba o contrato agora, tá? Então o Raul Gustavo, eu acho que pode ser uma opção pro elenco do Corinthians pro ano que vem, caso a gente precise. Mas de jeito nenhum chega para ser titular, tá? De jeito nenhum. O Mandaca, gosto muito, é um cara que vem tendo sequência no Juventude e acho que pode também ser uma opção pro nosso elenco em 2024. Tá? Para mim, o principal nome desses 9 é o Luiz Mandaca. E por fim, temos o Rodrigo Varanda, que para mim é outra incógnita. É um cara que pode também compor o nosso elenco ano que vem, que teve jogos importantes pelo América Mineiro, tá? Mas que é aquele cara que no extracampo ainda não tem as garantias. Não é o cara que, não pode trazer pro Corinthians, vai brigar pela titularidade e tudo mais. Qualidade ele tem. Qualidade tem. Mas falta um pouquinho a mais, tá? Então, desses nomes que eu falei, os que eu consideraria para 2024. Ivan, Raul Gustavo, Mandaca e Varanda, obviamente considerando o planejamento como um todo. Vamos aí analisar os goleiros. Vai precisar do Ivan? Não vai? Beleza, negocia. Zagueiros, volante, atacante, tá? Então eu iria por esse sistema e eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses jogadores vocês trariam para a equipe do Corinthians? Bom, família, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Temos uma atualização aí sobre o meio-campista Giuliano, tá? Eu já havia falado aí pra vocês, o contrato dele acaba no fim do ano com o Corinthians, não foi procurado para renovar, tá? E acredito que não vai renovar, que é um jogador caro, tá? O salário dele aí bate no teto salarial do clube e o rendimento em campo bate no pé do clube. Principalmente em 2023. 2022 foi um cara importante, principalmente na Copa do Brasil. Fez gol aí em quase todas as fases. Só não fez gol contra o Atlético Goianiense, que era a quarta de final. Ele fez gol contra a Portuguesa do Rio, fez gol contra o Santos, 2 gols inclusive, né, na Neoquímica Arena. Aí não fez gol contra o Atlético Goianiense, fez gol contra o Fluminense na Arena e fez o gol na final contra o Flamengo lá no Maracanã. Então foi um cara importante no ano passado. Esse ano, esquece. Tá? Esse ano, esquece. E aí, como eu disse, é um salário alto, uma idade avançada, é um cara que você não consegue revender. E a situação é a seguinte: o Grêmio já está interessado no Giuliano pro ano que vem, tá? E outro clube da Série A que surgiu aí, que demonstrou um interesse na contratação do Giuliano, foi o Fluminense, tá? Informação aí do Thiago Ferreira, da Hora do Flu, que o Fluminense está interessado na contratação do Giuliano pro ano que vem.
Acho que seria uma boa para os dois, tá? O Juliano, principalmente com o Diniz, acho que teria ali a sua importância. É um cara tecnicamente bom de bola, só que hoje no Corinthians ele deu uma saturada, tá? É um cara que depende de um esquema tático bem organizado para que ele ajude o time, certo? Agora, vamos supor, você vai colocar o Juliano e o Ganso. Pô, aí você matou seu meio campo. Com a bola no pé, os caras pensam muito. Sem a bola, meu Deus do céu, o cara passa aqui do lado, ele tá olhando. Marca com o olho, tá? Então, assim, acho que pode ser uma opção interessante pro Fluminense ano que vem, mas aí é um problema dele, do Fluminense, questão salarial, tempo de contrato e tudo mais. A situação é a seguinte, que o Juliano está de saída do Corinthians para 2024, não deve ficar na nossa equipe e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, informação da Rádio Itatiaia que o Corinthians está interessado na contratação do volante argentino Santiago Longo, tá? Da equipe do Belgrano. Um jogador aí de apenas 25 anos, certo? Teve destaque aí nas últimas temporadas, titular absoluto da equipe do Belgrano. E um ponto importante, tá? O valor de mercado dele hoje é de apenas 3 milhões de euros. Vai dar em torno aí de 16 milhões de reais. Dei uma pesquisada rápida, gostei do atleta, tá? Pelos vídeos que eu vi, mas é o que eu sempre gosto de comentar. Você pega vídeo só do atleta, todo mundo é um monstro do futebol, que é só lance bom do cara, só quando acerta, né? Então, assim, outro ponto importante que eu gostei foi a idade, 25 anos, uma idade bem tranquila, boa, certo? Valor de mercado baixo. E aí que eu falo pra vocês, pô, se a gente tivesse um departamento que analisasse jogadores na América do Sul, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a gente já teria contratado 3, 4 jogadores que mudariam o ritmo do Corinthians hoje. Pô, será que não existe nenhum lateral esquerdo no futebol sul-americano, na Série B? Será que não existe nenhum lateral direito no futebol sul-americano, na Série B? Não existe um atacante, um meia? E olha o preço de um jogador titular da equipe do Belgrano. 16 milhões de reais. Obviamente vão pedir, sei lá, 20. Beleza. Aí vamos supor que você vende o Rony, volante hoje do Corinthians, que tá com a mesma idade. Você vende o Rony aí a, sei lá, 12, 14 milhões de reais. Você vai pagar mais 4, 5, 6 milhões. E traz o Santiago Longo, tá? Traz um outro volante, um cara que pode melhorar o patamar do Corinthians, pode brigar por uma titularidade, ou se não, vai ser um reserva, mas um cara que você pode confiar ali. Vai ter o Moscardo, vai ter o Longo, certo? O Moscardo já é um cara que está sendo muito visado pela Europa, então você já tem que contar com um plano B, já tem que contar com um jogador ali. Aí a gente tem a possível saída do Cantígio, o próprio Rony que a gente citou, tá? Tá jogando hoje Moscardo e Maicon. O empréstimo do Maicon vai até o fim do ano. Então, garantido para o ano que vem, a gente tem o Rony e o Fausto Vera. Cantígio deve sair, o Maicon praticamente de saída. E o Moscardo é um jogador que está sendo visado pela Europa. Qualquer momento pode chegar uma proposta e ele, ó, tchau. Então, assim, acho que esse é o caminho para o Corinthians, tá? Nossa diretoria está de olho e aí eu já nem conto muito com a diretoria, que eu já falei para vocês. Conto agora com a comissão técnica do Mano Menezes para que faça as indicações, certo? A avaliação do elenco e já as indicações para a pré-temporada, né? A temporada de 2024. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o volante Santiago Longo da equipe do Belgrano. É um bom nome para o Corinthians ou não? Comentem aí, por favor, família. Por hoje é isso. Amanhã o John volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!